Saúdo a todos com a paz do Senhor. Graças a Deus, irmãos, por estarmos aqui nessa noite, reunidos. Antes que nós nos assentemos, irmãos, eu queria convidar a igreja para nós fazermos a leitura bíblica, bem? Estivemos um pouquinho sentado, vamos ficar um pouquinho de pé. E eu convido a igreja, irmãos, para que possamos ler o tema da nossa festa, o tema que os irmãos escolheram, e mais 2 versículos da palavra de Deus. Obrigado, pastor Saulo, pela água. Irmãos, eu quero, se for possível, me acompanhe aí na leitura de 1 Pedro, capítulo 4, e o versículo de número 7, que é o nosso texto, não é? Que diz assim: E já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo de número 5, versículo de número 18. Texto conhecido, provavelmente os irmãos sabem de cor, não é? Mas gostaria de ler. Diz assim: E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. E ainda, Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 18, e o versículo de número 1. Lucas, capítulo 18, versículo 1, que diz: E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Amém. Tome seu lugar, por gentileza. Estou muito feliz, irmãos, de estar aqui novamente, né, na igreja aqui de Vila Santa Isabel, ou Barão Geraldo, né? E estou feliz, irmãos, porque como é bom quando a gente está no lugar onde a gente sente a presença de Deus, né? Que ambiente gostoso, irmãos, nós estamos tendo aqui. E eu sei que são dias de festa, não é? Mas eu estou agradecido ao Senhor, irmãos, de estar com os irmãos aqui. Quero, desde já, irmãos, agradecer o pastor da igreja, o pastor Cleverson, né? Obrigado, pastor, pela honra, né, do convite, né? Muito obrigado. Desde lá da recepção, irmãos, desde a entrada lá, os irmãos têm sido tão carinhosos comigo. Obrigado, pastor. Isso é reflexo do pastor da igreja. E por justa razão, irmãos, hoje a abertura da festa, o lugar seria dele, não é? Do pastor Cleverson. Mas ele cede aqui, não é? E eu quero agradecer. Obrigado, pastor, pela honra, né? Muito bom rever o pastor Saulo, né? O Fábio, né? Deus abençoe. Tem vários irmãos que eu conheço aqui, irmãos. A irmã Daiane, né? Irmã Daiane, a irmã Lucidane, que está ali. E, em especial aqui, né? Rever a irmã Elza, né? Uma pessoa que eu tenho um carinho e uma admiração muito grande, irmãos. E ela é realmente uma coluna, né? E serva do Senhor, a quem nós admiramos, né? Eu quero pedir perdão pelo meu irmão, porque ele falou assim, era bem capaz que tivesse sido eu, irmãos, né? Mas é bom ver a senhora, né? Ouvir a senhora. E brincadeiras à parte, né? Eu quero louvar a Deus aqui pela vida dos irmãos, né? A vida de cada um dos irmãos que estão aqui. É uma festa tripla hoje, né? Então é uma festa triplicada, né? Deus abençoe os adolescentes, os jovens, as irmãs. Parabéns pela festa, irmãos. Quero também cumprimentar os demais obreiros aqui. Me ajudem, por gentileza, meus pastores, não é? Para que o Senhor ponha o muito dele sobre o meu tão pouco aqui, né? Mas eu estava orando ao Senhor, irmãos. E o tema que os irmãos escolheram nesta festividade é um tema muito urgente, né? Se a gente pode dizer assim. E eu estava meditando na palavra do Senhor e pedindo que o Senhor falasse conosco aqui nesta noite, irmãos, porque nós sabemos, irmãos, que quando nós passamos por essas portas aqui, muitas necessidades elas vão se apresentando diante de Deus, né?
Tem necessidades, irmãos, que as pessoas não falam, elas não expressam em palavras, né? Todavia, irmãos, o Senhor é aquele que conhece o coração de todos nós que entramos aqui. E quando eu estava orando, irmãos, eu estava pedindo que o Senhor falasse pela sua misericórdia aos nossos corações. A epístola de Pedro, irmãos, é uma epístola muito especial dentro do Novo Testamento, né? Os irmãos conhecem bem a história de Pedro, inclusive um dos pastores que me antecedeu aqui já deu uma pincelada na história de Pedro, né? E a epístola de Pedro, irmãos, ela é uma epístola, prometo não me deter nos detalhes textuais aqui, não é? Mas é uma epístola, irmãos, que traz uma mensagem dupla, é uma mensagem de graça e de esperança, né? E é interessante a gente observar, irmãos, que graça todo mundo conhece, já ouviu falar, não é? E é bom a gente relembrar que graça é favor imerecido de Deus, não é? Baseado única e exclusivamente no amor do Senhor Deus para as nossas vidas. Antes que eu comece a falar qualquer coisa daquilo que Deus pôs no meu coração, irmãos, eu queria relembrar a você que Deus te ama. Que Jesus, ele te ama. Aleluia. E o amor do Senhor para nós, irmãos, é um amor sem pré-condições. Ele nos amou antes que nós amássemos ele, né? E ele te amou com tudo que ele tinha, a ponto de ele vir e se entregar na cruz do Calvário para alcançar as nossas vidas. Aleluia. É importante a gente lembrar disso, irmãos, porque quando nós estamos aqui, não estamos tratando de alguém que não nos conhece. O nosso irmão nos falou aqui que Deus, ele conhece a gente no coletivo, mas conhece a gente pelo nome. Aleluia. E enquanto eu estava orando, irmãos, essas palavras foram enchendo meu coração. Ainda tem graça de Deus para nós aqui nesta noite. Foi isso que Deus disse para Paulo, certo dia, quando ele estava orando, e ele disse: Senhor, tem um espinho que está machucando aqui, Senhor. E Deus falou: Paulo, a minha graça te basta. Aleluia. Porque é na fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa, irmãos. Mas é uma mensagem de esperança, né? E isso é o que difere, irmãos, a palavra da cruz, a palavra do evangelho de todo e qualquer outro discurso que existe por aí. Só Jesus tem amor para te dar. E só ele tem esperança, irmãos. Porque hoje nós estamos vivendo dias do contrário disso, né? Contrário, irmãos, de esperança, se eu fosse perguntar, todo mundo sabe o que é, né? Talvez você diria desesperança. Mas não é uma palavra que a gente usa com muita frequência, né? Mas tem uma palavra, irmãos, que quando eu deixo de esperar, então eu desespero, né? E tem pessoas, irmãos, que estão aqui nesta noite, que conhecem o que é estar desesperado. Aleluia. E o Senhor me trouxe nesta noite, irmãos, e encheu o meu coração com uma palavra, irmãos, baseado no texto que nós lemos e nos minutos que nós temos. Eu quero falar aos amados irmãos nessa noite a respeito do melhor de Deus ante o fim, ou o melhor de Deus apesar dos diagnósticos. Aleluia. E eu estava, irmãos, orando e pedindo que o Senhor, irmãos, nos dirigisse aqui nesta noite. Pedro, irmãos, eu gosto muito de Pedro. Talvez de todos os discípulos, ele é o meu preferido. Ele é gente como a gente, né? Autêntico. Pessoa sincera, irmãos. E às vezes falam-se e malha muito Pedro, né? Mas, irmãos, se não fosse Pedro, né? Nós não teríamos visto várias coisas que se passam na nossa vida também. Quem de nós, irmãos, que não se identifica com Pedro quando ele se apresenta diante de Deus, ele fala: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus, ele fala: Ah, Pedro, você é feliz por isso, bem-aventurado, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isso,
mas foi meu Pai que está no céu, né? E ele se encheu, né? Mas ali, pouco tempo depois, irmãos, minutos depois, ele tem que ouvir de Jesus dizendo: para trás de mim, Satanás, porque você pensa só nas coisas que são da terra. E quando a gente começa, irmãos, a analisar a vida de Pedro, a gente vê, irmãos, que a gente é muito parecido com ele. Os irmãos escolheram um tema: vigiar em oração, porque já está próximo o fim de todas as coisas. E quando nós falamos, irmãos, a respeito do fim das coisas, né, a gente entende a necessidade de se estar preparado. Aleluia. Mas a gente, irmãos, é como Pedro, né? De vez em quando a gente está mais do que pronto e falar: Senhor, se for necessário, eu vou morrer com o Senhor. Né? Para na mesma noite, irmãos, a gente ouvir da boca de Jesus dizendo: ah, Pedro, você acha que você vai dar a sua vida por mim? Eu te digo que antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Né? A gente é essa mistura, irmãos, de fé e de fracasso e de dúvida e de... A gente é isso, irmãos, né? A gente não é nada muito bom, não, né? Sem Deus. Esse é o segredo, irmãos. Mas se nós estivermos com o Senhor, irmãos, então nós somos mais do que vencedores. E eu estava meditando na vida de Pedro, e ele é aquele, irmãos, que recebeu as maiores correções de Jesus, talvez, né? Mas foi ele, irmãos, que ouviu de Jesus que ainda tinha jeito para ele, né? Eu não sei, irmãos, eu estou aqui, eu acho que pela bondade de Deus, essa é a 3ª ou 4ª vez que eu estou aqui. Estou muito feliz de voltar a ver os irmãos, mas eu não os conheço. Não conheço o seu dia a dia, né? E eu sei, irmãos, que o Senhor fala conosco nesses dias de festa, porque o Senhor trabalha com temporadas, irmãos. E a cada ano que troca, cada ano que passa, o Senhor tem propósitos a serem estabelecidos. E por que eu estou falando isso? Eu não estou falando isso para mexer com a emoção de ninguém. Mas esta festa, irmãos, marca uma estação na igreja aqui de Barão Geraldo, onde o Senhor ele quer renovar coisas, ele quer restaurar pessoas, aleluia. Ele quer restaurar lares, aleluia. E eu estava aqui, irmãos, eu coloquei aqui, né, no meu esboço uma pergunta. Né? Foi Pedro, irmãos, que ouviu de Jesus dizendo: Pedro, vai chegar o dia que você vai ser tomado pela mão e vão te prender e vão te amarrar. E hoje você anda para onde você quer, mas vai chegar o dia em que você vai ser levado para um lugar onde você não quer ir. E o texto da Bíblia fala que Jesus estava falando a respeito da morte com o qual Pedro haveria de morrer, e não só isso, o tipo de morte que Pedro haveria de glorificar a Deus. Porque até na morte, irmãos, o crente glorifica a Deus. Aleluia. E eu coloquei aqui, irmãos, os irmãos colocaram, né? A primeira coisa que eu queria destacar no texto e no tema que os irmãos colocaram é uma constatação, irmãos, às vezes fatal, né? A constatação de que o fim de todas as coisas está próximo. A Bíblia ela é muito categórica, irmãos, em dizer que não é algumas coisas, mas é o fim de todas as coisas, está se aproximando, irmãos. E a pergunta que fica, e o pastor que me antecedeu aqui, ele falou: como é que você está, né, se hoje fosse o último dia? Né? Eu coloquei aqui, né, o que nós fazemos, irmãos, quando nós nos deparamos com o fim? Qual que é a nossa reação, irmãos, quando alguém chega para nós e ele fala: olha, já não tem mais jeito, está decretado o fim das coisas. Você lá no seu escritório, atrás da sua mesa, os papéis espalhados na mesa, sendo resultados de exame médico que desaprovam aquilo que você tinha sonhado. E alguém chega e fala para você: está acabando os seus dias. Põe a tua casa em ordem.
como que você reage, irmãos, à notícia de que talvez você esteja vivendo os seus últimos momentos nessa terra? Porque isso é uma constatação de Pedro. Pedro não está fazendo uma pergunta retórica, ele não está falando que pode acontecer, ele simplesmente fala: o fim de todas as coisas está próximo, é chegado, chegou o tempo de terminar com tudo. E eu comecei a pedir, irmãos, que o Senhor falasse conosco, porque eu sei que o tema desta festividade, irmãos, está relacionada à vinda do Senhor Jesus Cristo. Essa é a nossa esperança, irmãos, de que um dia nós vamos encontrar o Senhor. Não estou alheio, irmãos, ao fato de que esse texto, esse contexto, está lidando diretamente com os dias que antecederão a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Todavia, irmãos, eu entendo pela direção do Espírito Santo, e me permitam ser fiel àquilo que eu entendo que o Espírito Santo quer falar conosco hoje, nesta noite. No decorrer dessa festa, os irmãos vão ouvir falar a respeito do céu. Mas para essa noite, irmãos, alguém entrou aqui com uma notícia de que o fim ou os dias estão se diminuindo. Aleluia. E para você, o Senhor, ele tem uma palavra para o seu coração. Para você que acha que os dias estão contados, já não tem mais jeito. Aleluia. O Senhor, ele fala: tem jeito. Aleluia. Olha, irmãos, eu coloquei aqui, olha, é uma constatação fatal. É um diagnóstico letal. Eu estava orando ao Senhor, irmãos, buscando a face de Deus. E isso foi a primeira coisa que Deus falou comigo. Tem gente que está lá no meio, que está desenganado. Já não tem mais esperança. Aleluia. E olha, quando tudo termina, irmãos, quando parece que todas as coisas estão muito próximas de acabarem, né? Qual que seria a sua reação? Né? Porque para o descrente, irmãos, esse momento é o momento onde as coisas começam a serem chacoalhadas. O pânico toma conta da pessoa, seja ela quem for, né? E para aquele que não é crente no Senhor Jesus Cristo, aquele que não está preparado para isso, irmãos, quando chega a notícia, põe tudo em ordem, porque os dias estão acabando, muita gente se desespera, irmãos. Muita gente entra em pânico e perde o equilíbrio. Aleluia. E aí as pessoas, irmãos, perdem o equilíbrio não apenas mental, psicológico, porque a mente entra em parafuso, né? Mas muita gente perde, irmãos, o equilíbrio moral, porque ele começa a fazer, já que eu não vou ter muito tempo, mas eu vou fazer o que me dá na telha. E isso é o que acontece, irmãos, em muitos lugares, e muitas pessoas que esquecem que um dia terão que prestar contas diante de Deus. Mas olha, irmãos, eu coloquei aqui, né? E o crente? Qual que é, irmãos, o proceder do crente? Né? Eu estou falando dessa parte do versículo, né? Já está próximo o fim de todas as coisas. Mas para o crente, irmãos, ao invés de ele se desesperar, ao invés de ele perder o equilíbrio, ao invés de ele sair fazendo o que ele bem entende, é a hora que ele fica sóbrio. É aí então, irmãos, que ele está sóbrio para ver aquilo que Deus vai fazer, irmãos. Aleluia. E olha, irmãos, eu coloquei aqui a segunda coisa que eu pus no meu esboço aqui, né? Pessoas que estão com sentidos embriagados, irmãos. Quantos, irmãos, estão desapercebidos daquilo que está acontecendo no nosso meio, daquilo que está acontecendo nos últimos dias? Pessoas, irmãos, que estão com foco completamente alheio daquilo que Deus está querendo fazer, daquilo que Deus está dizendo, aleluia. E pessoas, irmãos, que estão mais parecidas com pessoas embriagadas, bêbadas em seus sentidos, do que gente que está sóbrio. Né? Parece, irmãos, que hoje nós temos um grande problema, irmãos, de controlar as nossas distrações.
Não é? Dizem que hoje, irmãos, a coisa mais cara que tem não é o tempo, né? É a atenção das pessoas. Todo mundo querendo roubar a sua atenção, né? E pessoas, irmãos, que assim como a boca, ela abastece o ser, né? Abastece o corpo, os olhos abastecem a alma, irmãos, né? E pessoas, irmãos, que estão alheios com seus sentidos embriagados, porque não controlam aquilo que os seus olhos estão consumindo. Aleluia. E eu estava orando ao Senhor, e Senhor, tem misericórdia de nós, meu Deus, né? Porque muitos irmãos estão embriagados com todo tipo de coisa, né? Olha, irmãos, eu sendo muito direto, não é? E franco naquilo que o Senhor tem posto no meu coração. Tem gente, irmãos, que parece um filho desnaturado, sabe? Fala, Senhor, eu te amo, mas a pessoa não gasta 5 minutos com o Senhor nos dias que passa. É aquela pessoa que está cheia, sempre muito ocupada, sempre muito atarefada, irmãos. E isso vai fazendo com que as pessoas elas fiquem cada vez mais embriagadas. Aleluia. Olha, irmãos, eu sei que a palavra e isso que eu digo pode não ser muito agradável de ouvir. Mas tem pessoas, irmãos, que precisam, né, fazer um concerto com o Senhor nessa festividade. De voltar a buscar ao Senhor. Aleluia. Porque, olha, irmãos, tem coisas que o Senhor ele fala, eu quero fazer tanto, mas se você ouvisse a minha voz. Estava orando, irmãos, e eu lembrei do versículo onde o Senhor ele clama e ele lamenta e fala assim: ah, se Israel tivesse me dado ouvidos, eu teria alimentado eles com o melhor do vinho, o melhor do trigo, aleluia. Eu teria dado a eles o melhor do azeite, teria abastecido as suas despensas e eles teriam sido felizes. Mas o meu povo tem me desprezado, aleluia. Oh, irmãos, dias de embriaguez, irmãos, espiritual, aleluia. Mas é por isso que nós lemos, irmãos, o texto de Efésios capítulo 5, versículo 18, quando Paulo lhe fala, não vos embriagueis com o vinho em que há contenda. Tem gente, irmãos, que bebe porque ele quer esquecer dos problemas. E aí, irmãos, a pessoa chega em casa e tem tanta cobrança, tem tanto problema, tem tanta pressão, que ela fala, quer saber? Eu vou desligar um pouquinho a mente. E ela vai lá e começa a consumir um pouquinho, né? É um pouquinho da rede social, é um pouquinho da televisão, é um pocão do Netflix. E a pessoa vai se amortecendo, irmãos. Quando, na verdade, quem dera, irmão, se a gente conseguisse fazer o que o irmão falou, né, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Aleluia. Tem gente que bebe, irmãos, não é para esquecer, né? Tem gente que bebe porque é gostoso, né? São as pessoas que estão buscando, irmãos, os prazeres do mundo. E ao invés de buscar a presença de Deus, é a pessoa que está constantemente, irmãos, em busca de prazeres, né? Em busca de programas, em busca de fazer aquilo que dá prazer para ela. Tem gente que bebe, irmãos, porque é vício, é hábito, né? Pessoas com hábitos ruins vão a um destino ruim, né? Mas o convite, irmãos, que eu falo, e eu prometo começar a aliviar aqui. Mas olha, irmãos, o conselho de Paulo, ele fala, mas enchei-vos do Espírito Santo. Aleluia. Irmãos, o Senhor, ele quer te encher aqui nessa festa. Aleluia.
Olha, irmãos, e não tem nada vazio que Deus não enche, irmãos. Os irmãos lembram lá de Gênesis, se a gente for fazer uma recapitulação rápida da Bíblia, não tem nada que Deus que esteja vazio que Deus não enche, irmãos, porque Deus não gosta de nada vazio. Ele mesmo é cheio de toda a plenitude, a Bíblia fala. Gênesis 1:1 estava lá, a terra estava sem forma e vazia, não é? Aí Deus deu um jeito de encher, irmãos. Encheu a terra, encheu os céus, encheu o mar, aleluia, a ponto da Bíblia dizer que os céus estão cheios da tua glória, aleluia. Os anjos no céu dizem, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da tua glória, aleluia. Porque Deus vai enchendo o que está vazio, irmãos, aleluia. E ele vai enchendo, irmãos. Os irmãos lembram daquela viúva que o esposo morreu de repente, né? O esposo dela era um dos servos de Eliseu. E ela falou, homem de Deus, o senhor sabe que o meu servo era homem fiel, né? Mas agora chegaram os cobradores de uma dívida lá em casa e querem levar os meus filhos como pagamento da dívida. O que eu faço? Foi lá pedir conselho para o homem de Deus. Aqui ainda tem palavra de Deus, aleluia, para você. E Eliseu não titubeou, falou assim, olha, saia pedindo vasos vazios na vizinhança, mas não peça poucos, peça muitos, aleluia. E quando você tiver entrado na sua casa, depois que você tiver feito isso, fecha a porta sobre tu e sobre teus filhos, e lá o milagre de Deus vai acontecer. E ela fez, ela obedeceu, irmãos. Pediu o primeiro vaso, veio, pouquinho de azeite que tinha na botija. Começou a encher o primeiro vaso, encheu o segundo, encheu o terceiro. E foi enchendo, até que ela pediu, traz outro vaso. E veio a voz de lá de dentro, acabaram-se os vasos. E a Bíblia fala, e então o azeite cessou. Não acabou, ele só cessou, aleluia. E o texto diz, e todos os vasos foram cheios. Porque Deus não gosta de nada vazio, irmãos. Atos capítulo 2. A Bíblia fala que o povo de Deus estava assim, ó, assentado, todo mundo reunido no mesmo lugar, quando de repente veio do céu um som de um vento forte e veemente, que encheu toda a casa onde eles estavam reunidos, e foi descendo línguas de fogo, aleluia, repartidas entre eles, a Bíblia fala, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Porque Deus não gosta de nada vazio, irmãos. Eu acho que você já entendeu o que eu quero dizer, não é? Se você entrou aqui vazio, Jesus te enche aqui nessa noite. Aleluia. Vai falando, Senhor, não me deixa sair daqui vazio, Senhor. Não me deixa sair aqui igual, meu Deus, mas me faz sair daqui cheio. Os jovens cantaram aqui agora, enche no Senhor. Aleluia. Ele quer encher, irmão. Quer encher você, quer encher a sua casa. Aleluia. Não vos embriagueis com vinho que a contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Aleluia. Oh, irmãos, como é ruim viver uma vida vazia de Deus. Mas é tão gostoso a gente ter a presença do Senhor na nossa vida, irmãos, enchendo. Aleluia. O salmista, ele disse isso, unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice, ele transborda. Aleluia. Ele não enche só até a boca, mas ele enche até transbordar. Aleluia. Vai falando com o Senhor está aí, bem do seu lado. Aleluia. Sabe por quê, irmãos? Oh, irmãos, eu sinto a presença de Deus aqui. Chega, irmãos, de gente que vem, aleluia, e vai e volta e está do mesmo jeito. Aleluia. Nós recebemos a notícia esses dias de um obreiro, servo de Deus, que tirou a sua vida, irmãos. E a gente fica, onde será, meu Deus, que a gente está falhando, meu Deus? Mas eu vejo aqui, aleluia, eu sinto a presença de Deus e eu sei do que eu estou falando, claro como eu vejo os irmãos aqui. Que tem gente, irmãos, que está aqui, aleluia, que já pediu para ser mandado, para ser levado daqui. Gente que está contemplando, irmãos, a ideia de acabar com a vida, aleluia, e você não fala para ninguém, mas o Senhor, ele te conhece. Nessa noite ele fala, eu te amo, quero te encher, aleluia,
Quero te alegrar, aleluia. Quero te renovar, aleluia. Está aqui, irmãos. O Senhor está aqui, aleluia. Deixa o Senhor te encher, aleluia. Oh, irmãos, gente às vezes é cheia, irmãos, de tudo que não presta. Aleluia, que não tem lugar para Deus, irmãos. Mas Deus só enche o que está vazio. Aleluia. Se estiver cheio de outra coisa, não tem lugar, não tem espaço. Aleluia. É por isso que ele fala: se esvazia nessa noite. Eu tenho para te dar. Aleluia. Sabe isso que você anela, sabe isso que você anseia. Aleluia. Oh, Senhor. Oh, irmãos, me perdoem, é difícil a gente segurar às vezes as lágrimas. Mas o Senhor está aqui, aleluia. Ele te enche nessa noite, aleluia. Isso que você anela, aleluia. O desejo mais íntimo do teu coração, o Senhor lhe fala: eu tenho para você, aleluia. Está aqui na presença de Deus. Abre a tua boca, deixa Deus te encher nessa festividade. Os dias são maus, os dias estão findando, aleluia. Mas o Senhor tem alegria para você. Aleluia. Oh, aleluia. Eu coloquei aqui, irmãos, a ilustração de quando a gente chega no posto de gasolina. Às vezes a gente chega no posto de gasolina, irmãos, com a luz já está acesa. O ponteiro grudado, assim, abraçado com o marcador dizendo que está para acabar, né? E se a gente está bem do dinheiro, né? O frentista fala: põe quanto? Aí você fala: ixi, completa, né? Mas se o dinheiro está meio curto, a gente fala: põe aí uns R$50, R$10, R$5, né? Aqui é o posto de Deus, irmãos. E ele pergunta: você quer que põe quanto? Aleluia. O Senhor está aqui, irmãos. Ele te enche até você transbordar, irmãos. O preço já está pago. Foi o sangue de Jesus na cruz do Calvário. Foi ele que falou: não vou deixar vocês sozinhos, viu? Não vou deixar vocês órfãos, mas eu vou enviar um outro Consolador que esteja convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele está conosco, irmãos. Vai falando, deixa Jesus te encher, irmãos. Olha, irmãos, é aí que o Espírito Santo do Senhor faz diferença na vida do crente, irmãos. Aleluia, porque ele anda, irmãos, com sobriedade, aleluia. Ele sabe, irmãos, em quem ele crê, aleluia. Paulo, ele fala, irmãos, um dos versículos que eu acho mais lindo no Novo Testamento, ele fala o seguinte: porque o homem espiritual discerne bem todas as coisas. Obrigado. O homem espiritual discerne bem todas as coisas e de ninguém ele é discernido. Aleluia. Você sabe, irmãos, o que é você entrar numa situação desesperadora e você continuar sóbrio, aleluia, dizendo: o Senhor está comigo, aleluia. O Senhor vai me dar vitória, aleluia. O Senhor vai dar jeito nisso, aleluia. Não sei como, não sei quando, não sei onde que vai ser, mas eu sei em quem eu tenho crido, aleluia. Ainda que ele me mate, nele eu vou esperar, aleluia. Quem faz isso, irmãos, é o Espírito Santo, aleluia. E aí, irmãos, fica o convite, eu prometo que estou encerrando. Fica um convite divino para nós, irmãos. Primeiro, uma constatação, irmãos, final. Segundo, pessoas embriagadas, mas que podem ser cheias do Espírito Santo. E terceiro, irmãos, um convite de Deus para nós: vigiai em oração. Aleluia. Irmãos, eu não sei se os irmãos da projeção podem me ajudar. Isaías, capítulo 1, versículo 18. Mas eu queria ler, irmãos, se for possível, não sei se os irmãos vão ter essa versão, chama VFL, versão fácil de ler. Só não é fácil de ter, né? Ela não é muito comum. Mas se os irmãos tiverem aquele aplicativo da Bíblia, né? Ela é uma das versões que está lá.
E eu gosto muito, irmãos, da referência, porque ela traz assim, olha, eu vou ler aqui, porque eu estou com a Bíblia, né? E a expressão do texto da VFL me chamou muito a atenção. Olha, irmãos, como diz o texto de Isaías 1:18. VFL. Diz assim, olha: Eu, o Senhor, sou quem estou falando convosco. Venham, vamos conversar juntos. Você já imaginou que convite, irmãos? O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Deus Todo-Poderoso, aleluia, aquele que mediu o oceano da terra, irmãos, na concha da mão dele, assim, olha, que chama as estrelas pelo nome, aleluia, que a Bíblia fala que os trovões, os raios, eles se apresentam na presença dele e dizem: eis-nos aqui, aonde o Senhor quer nos enviar? Esse Deus, irmãos, ele fala: vem, eu quero conversar com você, aleluia. E você, às vezes, chorando, aleluia, e falando com A e com B, mas menos com Deus, aleluia. O Senhor está falando: vem, eu quero conversar com você. Vigiai em oração, irmãos, aleluia. Oh, irmãos, o Senhor quer falar conosco. A oração, irmãos, ela toca aquilo que é eterno, irmãos. E é por isso que o inimigo, ele luta tanto, irmãos, para evitar que a gente chegue no lugar onde a gente se dobre diante de Deus. Porque ele sabe, irmãos, que quando a gente dobra diante de Deus, está decretado a derrota dele. Aleluia. O joelho, o crente pôs o joelho no chão, irmãos, tem uma conexão direta com Deus, com o céu, aleluia. E não tem demônio, não tem inferno, irmãos, que aguente, que resista um crente que ora, irmãos, aleluia. Ô, irmãos, o diabo, ele não tem medo de gente que tem talento, que tem dinheiro, que tem poder, que tem fama, mas ele treme, irmãos, diante de uma igreja que ora, irmãos, aleluia. Porque não tem, irmãos, nada que fique de pé, irmãos, quando a igreja se põe a orar, irmãos. Põe a tua boca no pó, aleluia. Ainda há esperança para você, diz o Senhor, aleluia. Porque foi que você deixou de clamar? Porque foi que você deixou de esperar em Deus? Por que foi que você deixou, que você desistiu, aleluia, de confiar que Deus, ele é o teu ajudador? Oh, irmãos, eu sinto Deus aqui. Ele fala: continua, clama mais um pouco, aleluia, fala comigo, porque eu tenho vitória, eu tenho escape, aleluia. Oh, irmãos, tem muita gente que sai pregando, irmãos, coisas aí, por aí, irmãos, que são os profetas do fim, irmãos. Não vai dar certo. Vai fazer e não vai dar certo. Vai dar tudo errado. Aleluia. Os irmãos lembram de Tobias e Sambalat? Aleluia. Povo de Deus lá, irmãos, vamos reconstruir os muros. Colocar aqui, ó, proteger a cidade de Jerusalém, para que nenhum inimigo entre aqui. Aleluia. Queimaram as nossas portas a fogo, destruíram os nossos muros, mas nós vamos reconstruir. Aleluia. E aí, Neemias, com o seu grupo, começa a reconstrução dos muros de Jerusalém, irmãos. Mas sempre tem um Tobias e um Sambalat lá dizendo: ei, sabe esse muro que você está fazendo aí? Se uma raposa passar do lado, ele destrói. Está repreendido, irmãos, em nome de Jesus. Aleluia. Todo espírito, irmãos, de derrota, todo espírito de morte, irmãos, aleluia. Eu falo aqui na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo. Todo espírito de morte está repreendido agora em nome de Jesus. Aleluia. Todo espírito de confusão, todo espírito de tormento está repreendido em nome de Jesus. Aleluia. Porque tem gente, irmãos, aqui sofrendo tormentos terríveis. Aleluia. Tormentos terríveis, aleluia. Vai dormir, não consegue, aleluia. Oh, irmãos, o Senhor me diz: tem gente que está aqui e fala: o que eu estou fazendo aqui?
Por que eu estou tão longe de onde eu vim, aleluia, para passar por isso, aleluia, mas o Senhor está dizendo, eu te trouxe. Eu trouxe, aleluia, para você nesse lugar, para que você saiba que eu sou Deus, aleluia, e fora de mim não há. É hora de clamar. Põe a tua boca no pó, irmãos. Vigiai em oração, diz a palavra. Olha, irmãos, eu encerro as minhas palavras. Deus, ele responde às orações, irmãos. Ele não só ouve, mas ele responde. Tinha uma mulher, irmãos, na Bíblia, que ela não conseguia nem falar, irmãos. Ela estava tão angustiada, aleluia, que ela só conseguia fazer assim, ó. Balbuciava, a Bíblia fala. Era Ana. Estava amargurada de alma, irmãos. Mas ela fala, irmãos, no seu cântico, que Deus ouviu a oração, irmãos. Quem que ouve, irmãos, a oração que nem palavra sai, aleluia. Deus está falando com alguém aqui, aleluia. Você já não tem mais força para clamar, não é? Você já não tem mais força para pedir, aleluia. Mas o Senhor está falando, não terão filhos para a perdição. Não trabalharão de balde, nem terão filhos para a perdição. Assim diz o Senhor. Aleluia, a tua casa está na mão de Deus. A tua casa está nas mãos do Senhor. Aleluia. Mas não canse de clamar, não canse de buscar. Aleluia, o Senhor está ouvindo. Ele responde. Aleluia. Os irmãos se lembram de Bartimeu? Preciso avançarmos. Mas olha, irmãos, eu sinto a palavra de Deus fluindo. Aleluia. Bartimeu começou a falar, Jesus está vindo aí. Ele falou, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Começou a gritar, irmãos. Ele gritava, a Bíblia fala. E o pessoal começou a ficar irritado com Bartimeu. Aleluia. Ô, Bartimeu, fica quieto, Bartimeu. Será que você não está vendo que você está incomodando, Bartimeu? E a Bíblia fala que ele gritava mais alto ainda. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parar, aleluia, e falou, manda chamar. E aí, ele põe Bartimeu na frente de Jesus, irmãos. Jesus pergunta para ele, o que você quer que eu te faça? Ele, eu quero ver. Jesus fala, então veja. Aleluia, você já cansou, talvez tem gente falando, para de orar, não tem mais jeito. Para de pedir, não adianta, aleluia, mas fala mais alto, clama mais alto, aleluia. Jesus está aqui dizendo, o que você quer que eu te faça? São dias de festa, irmãos. Dia de festa o Senhor tem presente para dar. Aleluia. Vai falando. O próprio Pedro, irmãos, o autor da carta que os irmãos escolheram como tema, estava do lado de Jesus, irmãos. Do lado de Jesus. Andando com Jesus sobre as ondas. Aleluia. Quando de repente, a Bíblia fala que ele, vendo a força do vento, ele começou a afundar. Irmãos, esse texto sempre me deixa tão temeroso, irmãos. Porque é possível a gente estar do lado de Jesus, irmãos, e estar afundando. A gente está aqui, olha, dentro da casa de Deus, mas tem gente que está afundando aqui, irmãos. Nessa noite está aqui, olha, afundando. Mas antes que a água cobrisse a boca de Pedro, ele falou, Senhor, socorre-me. E ele estendeu a mão, aleluia, e trouxe Pedro para cima de novo. Se você orar, Jesus te restaura nessa noite. Irmãos, eu quero, com a permissão do pastor, convidar a igreja para estar de pé, irmãos. Olha, a Bíblia fala, irmãos, Jeremias 29:11. Se os irmãos puderem, ponha no telão, por gentileza, sem abusar da boa vontade dos irmãos. Obrigado. Olha, irmãos, esse texto me veio ao coração enquanto eu estava orando, dizendo, são palavras do próprio Deus. Ele dizendo, porque eu bem sei
os pensamentos que eu penso de vós. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Ainda que o fim de todas as coisas esteja perto, mas o fim daquele que espera em Deus é aquele fim que ele espera. Aleluia. Por isso, irmãos, para o crente ele sempre pode dizer que o fim das coisas é melhor do que o começo. Porque você ainda não viu tudo que Deus tem para fazer por você. Tem gente, irmãos, que é o que eu falei, são os pregadores do caos. Vai dar errado, não põe a mão, vai afundar. Aleluia. Mas é o Senhor que está dizendo aqui nessa noite, reprime o medo, porque sou eu que conheço o pensamento. Sou eu que conheço o plano, não tem mais ninguém que conhece, irmãos. E graças a Deus, irmãos, que nem a gente conhece o plano de Deus. Porque se a gente conhecesse, a gente ia dar um jeito de estragar. Mas Deus, irmãos, é perfeito no que Ele faz. Ele está dizendo aqui, olha, eu sou o que tem o plano. Aleluia. Irmãos, com isso eu encerro. Aleluia. Conversa com quem sabe do plano. Conversa com quem sabe do plano que Ele tem para a sua vida. Aleluia. Porque qualquer coisa, irmãos, Ele muda o plano. Ele é o Senhor, Ele é o soberano, foi isso que Daniel falou, é Ele que muda os tempos e as estações, que põe e tira reis, aleluia, é Ele que faz, irmãos. Continue clamando ao Senhor, irmãos. O melhor de Deus, irmãos, ante o prognóstico do fim. Foi isso que eu quis dizer para os irmãos. Aleluia, Deus tem coisas grandes, Deus tem coisas boas, irmãos, para a igreja aqui em Barão Geraldo, nesses dias de festa. Quero fazer um convite, irmãos, que eu já estourei o horário. Perdão, pastor. Né? Mas olha, irmãos, se há alguém aqui nessa noite que já até ouviu falar de Jesus, mas ainda não fez um compromisso com Ele, se há alguém nessa noite que deseja entregar sua vida ao Senhor, eu quero orar por você. Se há alguém, dê um aceno com a sua mão. Hoje o Senhor, Ele muda a sua história. Aleluia. E Ele te aceita de volta. Aleluia. Talvez você esteja há muito tempo sem estar na presença de Deus. Mas o Senhor, Ele continua dizendo, eu te amo. Aleluia. Eu quero você de volta. Aleluia. Se alguém, venha, nós estaremos orando por você. Aleluia. Peço que a igreja vá orando agora. Porque enquanto a igreja vai orando, irmãos, as cadeias vão sendo quebradas, aleluia, e o Senhor, Ele vai trabalhando, aleluia, a palavra foi pregada, aleluia, se alguém venha, nós estaremos orando pela sua vida, aleluia, nós temos uma senhora se aproximando, pode vir, é com a senhora mesmo que Deus estava falando, aleluia, aleluia, o Senhor não desistiu da vida da senhora, aleluia, Deus tem um plano para a senhora, para a sua casa, viu? Ele te restaura, Ele te renova hoje aqui. Aleluia. Há mais alguém? O convite está aberto, irmãos. Aleluia. Aleluia. Vai orando, irmãos. Irmãos, para que nós usemos bem o tempo que nos é dado. Aleluia. Eu quero orar, irmãos, por pessoas, aleluia, que sentiram a palavra de Deus. E talvez você esteja com um diagnóstico contrário, aleluia, à sua vida. Mas nessa noite, se você crê, a palavra de Deus refaz, aleluia. Se há alguém que deseja vir à frente, venha. O altar do Senhor está aberto para a igreja, aleluia. O Senhor tem milagres para fazer aqui nessa festividade, irmãos. Aleluia. Oh, irmãos, o Senhor está conosco, aleluia. Estava orando, irmãos. E o Senhor pôs no meu coração alguém, irmãos, que recebeu um diagnóstico médico, aleluia, nesse lugar aqui, aleluia. E foi um diagnóstico que te estremeceu por dentro, aleluia. E o diagnóstico era, os dias estão terminando. Mas o Senhor, Ele te dá saúde aqui nesta noite. Aleluia, receba saúde nessa noite.
Aleluia. Alguém que deseja vir à frente, irmãos? Nós vamos orar. Aleluia. Talvez esse não seja o costume dos irmãos aqui, não é? Lá em Indianópolis, nós temos o costume de orar, irmãos, aí chamar na frente aqueles que desejam vir. Mas se você não precisa vir, mas fale com o Senhor aí. Aleluia. Ele está aqui, irmãos. Você sente o Senhor bem pertinho de você aí? Deixa que o Senhor vai trabalhando. Aleluia. Olha, irmãos, eu quero insistir no convite. Eu não sei com quem o Senhor está falando. Aleluia. Mas você está aqui. Aleluia. E você talvez já esteja pensando, eu não tenho, aleluia, o que fazer. Aleluia. E você está falando, Senhor, me ajuda na minha fé. Mas recebe a palavra de Deus em nome de Jesus. Aleluia. E todo espírito de morte, irmãos, é repreendido aqui em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Nós vamos orar, irmãos. Aleluia. Os irmãos músicos, obrigado pela ajuda. Deus abençoe. Vamos orar. Aleluia. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Em nome de Jesus, o nosso amado Salvador, Senhor. Estamos diante da Tua presença, Senhor, agradecidos, porque, Senhor, Tu és fiel. Tu és misericordioso e o Senhor é maravilhoso. Agora, Senhor, nós te pedimos. Abençoa, Senhor, a vida desta senhora que vem aqui à frente. Restaura, Senhor Jesus, na Tua presença. Faz, Senhor Jesus, com que o Teu Espírito Santo, ó meu Deus, restaure-a, meu Deus, ponha-a de pé agora, Senhor. Perdoa os seus pecados. Escreve, Senhor, o seu nome no livro da vida. E abençoa ela e a sua casa. Senhor, também te pedimos, Senhor, em favor daqueles que receberam a Tua palavra. Senhor, desfaz os prognósticos, Senhor, contrários. Ó, meu Deus, e faz, Senhor, novas todas as coisas. Ó, meu Deus, repreende, Senhor, a voz de choro. Repreende o medo, Senhor. Repreende o tormento, meu Deus, que se levantou, Pai. Ó, meu Deus, e faz com que a bonança chegue, Senhor. E abençoe e coroa, Senhor, esses dias de festa neste lugar. Abençoa, Senhor, o teu servo, Senhor, pastor Cleverson. Abençoa a sua filha. Abençoa a sua casa. Abençoa os obreiros, Senhor, neste lugar. E abençoa, Senhor, a tua igreja, Senhor, neste lugar. Faz, Senhor, com que o teu nome seja glorificado. Assim, Senhor, nós oramos e agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Volte para o seu lugar, glorificando o nome de Jesus. Obrigado, pastor, pela oportunidade e pela honra. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Aleluia.